Jackson, é possível administrar uma situação a qual eu não consigo mensurar? Impossível. Mas a partir do momento que você opta pelo controle, as coisas entram no eixo de verdade. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do TCast. O seu podcast favorito. Jackson, vamos falar de um tema que eu gosto muito, eu bato e eu levanto essa bandeira, que é controle. Você ter o controle de uma situação, e começando já com uma frase que é muito conhecida, que não é possível gerenciar aquilo que não é mensurável. Sim. E quando a gente fala mensurável, isso tanto de um lado quantitativo quanto de um lado qualitativo. Mensurar aquilo que eu quero que tenha um sucesso, e a gente está vindo de alguns vídeos que a gente está falando de relevância, a gente está falando de projeto, então essa parte do controle é muito importante, inclusive em todas as áreas das nossas vidas. O que você tem a dizer em relação não só à questão quantitativa, mas também qualitativa do controle? Bom, tá dentro da tua pergunta, Samuel. Controle gera qualidade. Você já parou para pensar nisso, que controle gera qualidade? É o controle que te faz gastar melhor? É o controle que te faz investir melhor? É o controle que te faz direcionar as coisas para um caminho melhor? Você já tentou enxergar o controle dessa forma? Controle. O que o controle da televisão tem como missão? Te direcionar para o canal que você quer. Na vida financeira funciona assim também. É o controle que vai te direcionar para a vida financeira que você sempre sonhou. Eu enxergo o controle dessa forma. Se no meu ambiente profissional, eu como um trabalhador, um assalariado, eu tenho o controle. Mas eu começo no trabalho às 8 da manhã, então eu coloco o despertador para as 7, eu levanto, tomo meu banho, tomo meu café, para que eu possa chegar no trabalho às 8 em ponto, cumprir a minha rotina, etc e tal. Se eu levo o ambiente profissional com essa qualidade de controle, por que é que alguns dos meus controles pessoais fogem do trilho? Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu estou tentando estudar, assimilar de alguma forma. Por que no ambiente corporativo, galera, a gente leva com tanta profundidade, com tanto afinco a questão do controle, mas na vida pessoal é levado de qualquer forma? Jackson, você foi falando e eu apontei alguns pontos aqui que talvez sejam aqueles que mais tragam dificuldade quando a gente fala em controle. Isso tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Eu coloquei 3. Financeiro, dá pra gente abordar um pouco de cada um deles. Financeiro, controle de tempo e controle de demanda. Controle financeiro. Aqui na TC, quando a gente recebe um cliente para uma consultoria financeira, tanto se é uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, antes da gente ver o que entra, primeiro a gente vê como sai. É até um bordão nosso aqui. Primeira coisa do diagnóstico, como que está saindo o dinheiro. Como o dinheiro entra, a gente vai ver depois. Mas como que está saindo? Você falou agora, é gastar melhor. Sim. A gente, muitas vezes o que o teu orçamento familiar precisa, o que a tua empresa precisa, não é que ela fature mais ou que teu salário aumente. É que você gaste melhor. É que você tem um gasto daquilo que está saindo, mas você sabe da onde que aquilo está saindo. Como se fosse uma pequena conta contábil que você tem dentro do teu orçamento. Exatamente. Poxa, perfeito, vou fazer um churrasco com meu amigo Jackson. Jackson vai lá, o Jackson, como um bom fã de churrasco, ele vai pedir uma cerveja XPTO, vai pedir uma carne XPTO, beleza, vou lá comprar no mercado. Eu sei de onde está saindo aquilo ali. Está saindo um exemplo aqui da minha conta bancária, da minha conta contábil lazer. Agora, quando eu estou usando o meu cartão, quando eu estou usando o meu pagamento, o meu salário, o meu faturamento de uma forma desordenada, gente, não adianta, você não vai ter controle. Não tem como ter controle. E aqui estamos afirmando,
Não tem como ter controle de uma situação da onde você não sabe que aquilo está saindo. Então, na questão financeira, eu acho que o primeiro ponto é aqui. Jackson, você como consultor aí há vários anos, quer contribuir nessa relação financeira? Cara, relação financeira passa por uma análise preliminar, por um diagnóstico preliminar. Não adianta você multiplicar as suas fontes de renda, entrada, que você acabou de citar, se você não tiver um controle sobre as suas fontes de saída. É muito interessante a gente pensar a vida financeira dessa forma. Não é sair cortando tudo. Não é sair se privando de um monte de coisas, porque privação ela só é válida, e eu uso muito essa frase, a privação ela só é válida quando ela tem tempo de validade, tempo de duração. Vale se privar por um tempo de certas coisas em nome da tua saúde financeira. Vale retirar algumas coisas temporariamente do seu orçamento, a fim de que você traga para ele o equilíbrio necessário. Mas se privar de tudo por muito tempo desordena a coisa. Vira obsessão, vira chatice. Por que muitos dos nossos clientes não curtem a tal da planilha de orçamento doméstico? Porque é um processo que exige controle no fio da navalha, cara. Certa vez ouvi na internet a seguinte frase: ninguém tropeça em montanha, tropeça nas pedrinhas. Entendeu? Não são as grandes coisas do seu orçamento familiar que vão te tornar pobre. Não são as grandes coisas do seu orçamento familiar que você vai esquecer. São as pequenas coisas, os pequenos gastos, aqueles 50 reais, aquele 25 reais que você não sabe para onde foi. Você vai fechar teu orçamento financeiro, já que o tema é financeiro, e você não sabe para onde foi a grana. Vida financeira equilibrada exige controle. Não é opção, é exigência. Jackson, controle de tempo. Eu gosto de pensar o seguinte: os grandes nomes, enfim, de qualquer assunto. Vamos pegar aqui o grande nome no esporte, um grande nome no ramo empresarial, um grande nome na questão de finanças. Ele tem o mesmo tempo que eu e você tem, e que você que está nos ouvindo também tem. Você chega no final do dia, muitas vezes, poxa, o que eu fiz? Cara, não deu tempo. Hoje eu tinha que ter feito aquilo. A única coisa que eu tinha que ter feito era aquilo e eu não consegui fazer. Hoje uma falta de controle de tempo também te custa muito caro. Sim. Também te custa ali muitas vezes até um estresse que não é necessário. Fale um pouquinho também dessa questão. Você é um elogio aqui público do Jackson. Acho que o Jackson é uma das pessoas mais pontuais que eu conheço, e isso é muito bacana. Porque eu nunca, em todos os anos que eu conheço o Jackson, ele atrasou. Mas enfim, Jackson, você tendo credibilidade para falar nisso, como que você leva essa gestão, esse controle do tempo, e também o que você teria para trazer de dicas aí hoje nesse episódio? Gestão do tempo é estritamente necessária. Como dica de hoje, eu queria te fazer entender que tempo é uma moeda. Todo mundo usa aquela tradicional e célebre frase: tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é uma moeda de troca. Até porque o assalariado nada mais faz do que trocar tempo por dinheiro. Aí tem aquele cliente que chega para nós e diz assim: ah, mas eu não tenho tempo e nem dinheiro. O problema está na fonte de receita e no seu relógio? Ou o problema está na gestão? A dica que eu quero dar aqui é gestão do tempo. A gestão do tempo feita de maneira profissional, até para isso que a TC existe, para ajudar quem não tem essa profissionalidade na questão da gestão do tempo, ela te dá liberdade. São as mesmas 24 horas, ok, mesmas 24 horas para nós e para o cara mais rico do mundo. Mas a questão é o que você faz com o seu tempo. E o tempo é uma moeda que se gasta e não se recupera. Dinheiro perdido você recupera. Dinheiro, papel, tutu. Você recupera produzindo mais, vendendo mais
indo atrás de mais pedidos, anotando mais pedidos, vendendo para mais clientes, atendendo mais, fazendo mais consultorias, o dinheiro você recupera, meu querido. Se você voltou a estaca zero na questão da tua vida financeira, ainda dá o quê? Ainda dá tempo. Só que o tempo tem que ser muito bem administrado, porque é uma moeda que não volta. Perfeito, Jackson. E por último aqui, controle de demandas. Eu acho que aqui a gente pode ir para um lado um pouco mais profissional. Então, tanto para aquele que é assalariado, para aquele que é um funcionário, para um colaborador. E quando a gente fala assalariado aqui, tá, gente, não é na conotação ruim da palavra, mas como uma forma ali que é um colaborador. Exato, aquele funcionário CLT. Exatamente, um CLT é aquele que troca, como você disse, tempo por dinheiro. De acordo com as demandas dele, e também para aquele pequeno empreendedor, para aquele que muitas vezes recebe a demanda e como que ele administra. Jackson, outro ponto então seria o controle das demandas. Aqui eu acho que é legal a gente trazer mais para o lado profissional, porque assim, tanto para aquele que é CLT, para aquele que é colaborador de uma empresa, quanto para aquele que tem o seu negócio próprio, muitas vezes pode ter um acúmulo de demandas. Sim. E muitas vezes a gente controlar o que é importante e o que não é. Tem uma matriz que eu gosto muito de usar, que você faz um quadrante, assim, você faz um quadrado e um quadrado, dois quadrados, um do lado do outro e um do lado do outro embaixo. Então você coloca o que é urgente e importante, o que não é urgente, mas é importante, o que é meu Deus, me perdi. O que é urgente, mas não é importante, e o que não é nem urgente nem importante. Sim. Então isso me ajuda muito, dividindo uma ferramenta que eu utilizo, para eu usar aquilo que muitas vezes, quando eu tenho um acúmulo de demanda, o que eu tenho que fazer primeiro e o que eu não tenho. Então aquilo que é urgente e importante, poxa, eu tenho que apagar o incêndio. Isso aqui é um incêndio que está acontecendo, está estourando. O que não é urgente, mas é importante, é aquilo que vai me levar para frente. Opa, isso daqui, se eu fizer isso aqui que vai me trazer faturamento, é isso aqui que vai me trazer destaque, é isso aqui que vai me mudar. E aquilo que é urgente e não é importante, se eu tiver a possibilidade, eu delego. Então assim, vamos dizer, é urgente, tem que ser pagado esse incêndio, mas não é tão importante. Então por que eu vou despender de forças para aquilo? Se tiver uma forma de eu delegar, de eu fazer de alguma outra forma, trazer para alguma outra pessoa, eu vou fazer dessa forma, eu vou delegar. E aquilo que não é nem urgente, não é importante, eu vou deletar, porque aquilo está causando um barulho nas minhas demandas. Enfim, você aí, como também já administrou áreas relacionadas a isso, principalmente no âmbito financeiro, que é muita coisa, financeira é diário, a gente sabe disso. O que você tende a trazer sobre isso, Jackson? Eu imagino, cara, que a gestão das demandas, ela é intimamente ligada à gestão do tempo. Citando essa matriz que você acabou de nos posicionar, o que é importante vai exigir que você resolva agora, e o agora está ligado ao tempo. O que eu posso fazer depois? O depois está ligado ao tempo. Então são dois assuntos intimamente ligados, que passam pelo crivo da gestão. Você tem que olhar para essas três vertentes que nós falamos: a vertente financeira, a vertente do tempo e a vertente das demandas, e unir todas elas de maneira que te traga o resultado esperado. Entende? E se para você, meu querido, existe alguma dificuldade com a questão da gestão desses três temas que a gente falou, a TC está aqui para isso. A TC está aqui para ajudar você a desmistificar essa questão. Deixa no comentário aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse assunto, e a gente trata nos nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo.